Esse é o 24º e último volume dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi, Cristo. Primeira parte: A figura de Cristo. Prefácio. O presente volume é dividido em duas partes. A primeira diz respeito à figura do Cristo. A segunda diz respeito ao Evangelho e aos problemas sociais. De Cristo fala-se frequentemente nos 24 volumes da obra. É assim que no presente livro, o último deles, são expostos apenas os aspectos do tema não tratados anteriormente. Na segunda parte, é exposta, deduzida do Evangelho, a doutrina de Cristo, sobretudo no seu aspecto social, aquele que mais interessa ao nosso mundo moderno. Cristo e sua doutrina são, neste volume, apresentados em forma diferente daquela tradicional, baseada no amar e no crer. Aqui, em vez dessa, quisemos adotar a psicologia dos novos tempos, baseada no pensar e no compreender. Damo-nos conta de que hoje vivemos em plena crise religiosa, sendo esta uma crise de crescimento espiritual, pela qual o homem está, de menino, tornando-se adulto, assumindo a respectiva forma mental. Acompanhamos este desenvolvimento apresentando um Cristo e sua doutrina vistos com os olhos de um mundo mais maduro, que, entrando na era da inteligência, não pensa mais com base nos impulsos instintivos do subconsciente, levado pelo sentimento e pela fé, mas sim de modo consciente e controlado, seguindo a razão e o conhecimento. Desta atitude nasceu um estilo que, diferente daquele tradicional e cego conformismo, é feito de crítica para levar tudo em conta. Expusemos assim ao leitor as mais variadas dúvidas para lhe apresentar depois a solução. Submetemos o Evangelho a esta crítica, mas para melhor compreender e não para demolir, para devastar e chegar ao essencial e não para destruir, buscando encontrar o consistente que não cai com o tempo, sendo que se alguma coisa cair, é para poder ser reconstruída mais aderente à realidade. Esta fraqueza poderá perturbar as velhas formas mentais. Mas, sem uma nova e mais substancial interpretação, o Evangelho pode, em alguns pontos, parecer inaplicável ao mundo moderno e, por isso, ser liquidado como doutrina inútil à vida. Procuramos, dessa forma, a risco de sermos julgados pouco ortodoxos, colocar-nos no momento histórico atual, que impõe em todos os campos uma renovação. Depois disso, procuramos colher no Evangelho, para lá da letra, aquilo que não muda com o tempo, por ser constituído segundo os princípios estabelecidos pela lei de Deus. Um deles é o princípio da evolução, que leva a uma contínua superação de fases da inferior à superior no desenvolvimento da vida. A lei da evolução, sobre a qual nos baseamos, é um princípio biológico comprovado e universalmente aceito, capaz de nos oferecer uma sólida base para a interpretação do Evangelho. Podemos, assim, eliminar a acusação de envelhecimento movida àquela doutrina, que caminha há 2000 anos. Assim,
enquanto o mundo está voltado a contestar e demolir tudo, procuramos aqui levar avante o trabalho positivo do construtor, sem o qual, à força de apenas contestar, corremos o risco de permanecer no vazio, sem diretrizes, que são, todavia, necessárias à vida, ou então de ficar somente com os deploráveis subrogados das diretrizes tradicionais, submetendo-nos a um retrocesso involutivo em vez de realizar um progresso. Outrora, usava-se o método do autoritarismo e da aquiescência. Hoje, tende-se ao da liberdade e da responsabilidade. O Evangelho, tendo sido dirigido ao homem menino de então, há de ser relido e entendido com a mente do homem adulto de hoje, cujos problemas não são mais os mesmos daquela época. Isto constitui não só uma possibilidade, mas também uma exigência de progresso imposta pela própria lei da vida, que é a lei de desenvolvimento. O homem ufana-se em apontar suas verdades como inalteráveis, mas inalterável é apenas o princípio da sua contínua transformação. Todavia, as verdades ditas absolutas são indispensáveis, não somente para estabelecer a referência e o ponto final de chegada, mas também para dar um mínimo de estabilidade às posições que se sucedem ao longo do caminho e regular assim a sua própria evolução. Isto implica, portanto, relatividade de compreensão e de juízo a respeito daquelas verdades. Assim, é compreensível escandalizar-se em relação à fase precedente mais atrasada, o que seria impossível se aquela fase não estivesse superada, de maneira a poder ser vista e julgada a partir de uma fase mais avançada. Enquanto se vive mergulhado num dado plano de evolução, do qual se faz parte, não se percebem as diferenças que permitem o confronto, porque elas só poderão ser vistas de um diferente ponto de vista, não sendo possível também, por essa razão, perceber seus respectivos defeitos, porque as suas tristes consequências não foram ainda experimentadas. Sendo assim, uma vez que naquele grau inferior tais defeitos servem à vida, eles podem ser julgados como virtudes, enquanto algo considerado moral num determinado nível poderá ser reputado imoral ao se passar a um nível mais avançado. Permanecendo imersos em uma dada forma psicológica, não podemos compreender certos atos como errôneos. Somente quando se sai fora daquela forma mental, estas mesmas ações poderão ser diversamente avaliadas, sendo então condenadas e evitadas. Isto acontece em relação à própria posição biológica de cada sujeito e ao nível alcançado. Assim, por exemplo, o corajoso assaltante, outrora considerado como herói, pois era útil para a conquista e a defesa, começa a ser considerado hoje um delinquente, porque surgiu o conceito de pecado social, segundo o qual a virtude consiste, ao invés, em não prejudicar o próximo. A evolução é uma construção na qual todos estamos trabalhando, elevando-nos assim sempre mais.
Este volume sobre Cristo e a sua doutrina acompanha, portanto, os novos tempos, porque, além de ser racional e positivo para quem sabe pensar e quer compreender, também não exclui, mas, pelo contrário, procura levar a este nível quem segue a psicologia do sentimento e da fé. Aliás, livros deste tipo sobre Cristo não faltam. Aqui, porém, em vez de contrapormos as duas formas mentais, procuramos conservar o bem e a verdade que existem na velha forma, iluminando-a com a nova, em via de afirmação. Estamos, pois, em fase de transição, e este livro a acompanha, procurando ajudar o novo a nascer do velho. Alguns poderão se escandalizar com certas afirmações que são novas hoje, mas que amanhã serão aceitas por todos. Na minha longa experiência de vida, isso aconteceu repetidas vezes, sendo que o fato repete-se com frequência crescente. Assim, este livro, que poderá hoje parecer batalhador, tem, porém, a função de purificar, e mesmo podendo ser julgado por alguém como condenatório, visa, na realidade, apenas apontar o desenvolvimento. Todavia, não se trata de um livro de contemplação, mas sim de luta. Está voltado, porém, a uma finalidade feliz, porque o trabalho de demolição, se assim puder parecer, finaliza-se com a reconstrução. Seu conteúdo não se dirige a nenhum determinado grupo humano, mas sim à lei, visando a unificação e não a divisão. Por isso, não tende ao separatismo, pois volta-se em direção ao sistema. E com efeito, aquela lei é apresentada não como abstração teológica ou mera aspiração mística, mas sim como fato positivo e racionalmente controlável, sendo demonstrada como realidade biológica, que estrutura a todos nós e que se poderá experimentalmente analisar. É verdade que, deste modo, a figura do Cristo tende a ser, em parte, desmistificada, porém ela se perde algo como criação de arte e beleza poética, ganha em compensação muito mais em veracidade e, portanto, em aceitação. Atinge-se assim uma interpretação do Cristo adequada não só para quem crê, mas também para quem pensa. Um Cristo para adultos, visto não só pela fé, mas também com a lógica e a razão, bem mais convincentes porque mais adequadas à mentalidade positiva do homem moderno. Um Cristo que também o ateu pode levar em consideração, porque lhe é proposto de acordo com os termos da sua forma mental. Tal universalidade de resultados conduz à unificação, o que é um progresso. Portanto, este livro é uma tentativa para canalizar a revolução interior que já está em andamento e secundá-la, mas em forma de continuação do passado, como sua complementação e enriquecimento no caminho da evolução. Apresentamos, então, um Cristo logicamente implantado na estrutura físico-espiritual de nosso universo, de maneira que o homem novo possa continuar a utilizar de forma mais adequada aos novos tempos a ideia salvadora por ele oferecida.
É assim que deixamos de lado o aspecto humano de Cristo, para vê-lo sobretudo em seu aspecto cósmico e divino, como representante do Pai, vindo para nos fazer conhecer a sua lei, para nos ensinar e nos ajudar a subir a Deus, levando-nos consigo do antissistema ao sistema. O presente volume representa o termo conclusivo de uma obra de 24 volumes, perfazendo cerca de 10.000 páginas. Trata-se de um longo caminho, do qual este livro, à guisa de coroamento, constitui a fase de maturação hoje alcançada através de todo aquele percurso. Trata-se do resultado de 40 anos de trabalho, que vai de 1931 a 1971, desenvolvendo-se concomitantemente às transformações históricas deste período, do qual acompanhou o desenvolvimento desde o velho conservadorismo estático até o nosso tempo de abertura. A obra, antes da chegada destes novos rumos, foi desde o seu início inspirada no espírito de renovação, hoje atual, sendo até mesmo, no começo, condenada por erros que hoje não são mais considerados como tais. Ainda assim, a despeito de sua condenação, ela foi profética, porque hoje revela-se bem mais realizada do que poderia ter sido previsto. Podemos, portanto, acreditar que, resultando deste modo inserida no momento histórico atual, esta obra tenha nascido em função dele. É possível agora dizer que a obra está cumprida, bastando para deduzir isso observar o ritmo musical segundo o qual ela se desenvolveu e agora se conclui. Tendo nascido no Natal de 1931, a obra terminou neste Natal de 1971. São exatamente 40 anos de trabalho, situados no centro do século XX, entre os seus primeiros 30 anos, 1901 a 1931, e os seus 30 anos finais, 1971 a 2000. Esses 40 anos podem ser divididos em dois períodos de 20 anos cada um. No primeiro deles, foi escrita na Itália a primeira obra, até 1951, época da mudança de seu autor para o Brasil. No segundo período, foi escrita no Brasil a segunda obra, até 1971. A obra foi iniciada na metade da minha vida, aos 45 anos de idade. A minha vida de trabalho vai, assim, dos 5 aos 85 anos. Na primeira metade, que vai dos 5 aos 45 anos, cumpriram-se 40 anos de preparação através de várias vicissitudes. A segunda metade, que vai dos 45 aos 85 anos, compreende os 40 anos de compilação da obra. Assim, após um período de preparação igual ao de sua execução, a obra foi iniciada precisamente na metade da minha vida de trabalho. Na introdução ao volume Profecias, terminado no Natal de 1955, apontei o ritmo dos 4 períodos de 20 anos que constituíam a minha vida. Observei então que o primeiro ia dos 5 aos 25 anos, 1891 a 1911. O segundo,
dos 25 aos 45, 1911 a 1931. O terceiro, dos 45 aos 65, 1931 a 1951. E concluí, portanto, que o último período de minha vida deveria ser dos 65 aos 85 anos, 1951 a 1971. O controle da última parte desta contagem somente podia ser feito hoje. Pois bem, esta última etapa sucedeu como fora previsto em 1955. Naquele ano, escrevia no referido volume Profecias em Gênese da segunda obra, abre aspas, o atual quarto e último período da minha vida deverá durar até se completar os meus 85 anos. O meu trabalho deverá durar aqui no Brasil até o ano de 1971. Fecha aspas. Há outra coincidência ainda. A obra iniciou-se com as mensagens espirituais, que vão do Natal de 1931 à Páscoa de 1933. Tais mensagens param nesse ano, que marca o 19º centenário da morte de Cristo, para continuar depois, à guisa de um ritmo decenal, com uma mensagem em 1943 e outra em 1953, sendo que esta última apareceu somente na edição mais recente do volume Grandes Mensagens. Uma harmonia assim, não previsível e só percebida agora, quando ela aparece visível depois de terminado o trabalho, manifestando-se independentemente do meu conhecimento e vontade, enquanto escrevia a obra, faz pensar na presença de uma mente oculta organizando e dirigindo todo este trabalho, sendo justamente a harmonia o fato que caracteriza a positividade da lei nas suas obras, de tipo benéfico. Esta ideia me conforta. As teorias desenvolvidas na obra as apliquei e vivi. Assim, tendo-as experimentado, sinto com justificada razão que elas são verdadeiras. Além disso, há também o fato de que durante 40 anos, em meio a um mundo revolto pelas guerras, a obra continuou a se desenvolver, diria até com exatidão cronométrica, vencendo 1000 obstáculos, enquanto não só desmoronavam nações e desapareciam personagens que com ela tiveram relacionamento, mas também dava-se a minha transferência para o hemisfério oposto. Este fato revela que a obra é sustentada por uma força interior e dirigida por um princípio de ordem, condições essas típicas da lei, as quais não se coadunam com o acaso, que por ser desordem é, portanto, incapaz de manter tal ordem durante tão longo período. Ora, onde existe ordem, deve existir uma lei. Então, quando se verifica, como neste caso, que ela não depende de nossa vontade, cálculos ou previsões, não se pode deixar de pensar que esta ordem provenha de outra fonte. Quem compreendeu a obra sabe muito bem onde se encontra e de onde provém esta ordem. Naturalmente, poderá parecer ousado afirmá-lo. Porém, nos encontramos aqui perante um fato, sendo, portanto, lícito e natural
procurar uma explicação que satisfaça a razão e o sadio desejo de compreender. Natal de 1971. Final do prefácio.